Olá, meu nome é Adriana, sou coordenadora pedagógica de uma escola aqui de Taubaté, uma escola pública, e eu resolvi montar, esse canal não para discutir soluções, para trazer soluções, mas para trazer possibilidades. Nesse momento que a gente está vivendo, um momento de grandes desafios, principalmente para a área da educação, e eu tenho visto um certo clima, de pressão, um certo clima de estresse por conta de toda a situação e por conta também da educação estar tendo que ser transformada, né? Só que assim, eu tenho visto alguns depoimentos, tanto de professores quanto de pais. É claro que a gente está tendo que se reinventar e isso muitas vezes até acertar faz com que a gente acabe errando, na intenção de acertar. Então eu tenho assim analisado as duas partes, como também a parte dos alunos, sobre toda essa situação que a gente está vivendo. E decidi fazer esse vídeo porque uma inquietude tomou conta de mim sobre esse assunto. E o que eu quero trazer hoje aqui é uma reflexão. E sobre pais que estão se sentindo pressionados, que estão se sentindo incapazes, que estão se sentindo mal pela pressão que eles têm que estar causando nos filhos deles por conta das atividades. Ao mesmo tempo, muitos professores também tendo que se reinventar, tendo que dar conta de toda essa situação, de dar conta do seu papel de pai, do seu papel de professor, para garantir um currículo, para garantir tudo aquilo que estava previsto em situação normal. Nós já vínhamos fazendo uma discussão, sobre o modelo de escola, sobre como que é a criança hoje, como a criança aprende, como que é o adolescente, o formato da sala de aula, possibilitando trabalhos em grupos, possibilitando o movimento. E muitas escolas já vinham fazendo essas mudanças, pensando em formas diferentes de trabalho. Aí, de repente, acontece essa situação e muitas escolas têm entrado dentro das casas de uma forma conteudista, de uma forma tradicional. Não é porque o conteúdo está vindo de uma forma diferente que ele está sendo significativo para o aluno. E pensando em tudo isso, em todos os lados, em todos os lados desse cenário, recorri um pouco, à neurociência, tenho aqui até uma revista, fui lá dar uma lida de novo em alguns artigos que eu tenho aqui em casa também, revista Nova Escola, que tem um repertório muito bom para nós, para estudar um pouco como a criança aprende, como nós aprendemos, a relação do cérebro com a aprendizagem. E aí eu pude retomar, evocar alguns conteúdos com relação ao cérebro, que o cérebro, a plasticidade do cérebro, toda vez que a gente estimula, toda vez que a gente desafia, ele se modifica. Então é por isso que eu digo assim, os extremos eles são perigosos, precisamos achar o meio, a falta de estímulo, a falta de desafio não vai gerar uma motivação para a aprendizagem, mas também o clima de estresse, o medo, que é uma emoção, porém negativa, ele também pode bloquear, ele bloqueia a aprendizagem, E ao contrário, as emoções positivas, um clima satisfatório, um ambiente, a possibilidade de um ambiente calmo, tranquilo, de um ambiente de curiosidade, de um ambiente de encorajamento, tudo isso vai ajudar na aprendizagem. Então eu tenho visto muitos pais relatando, eu estou me sentindo mal porque eu tenho que brigar, eu tenho até que às vezes dar uns cascudos. E fiquei pensando, depois de tudo isso, quando a gente precisar retomar essas memórias desses conteúdos, o que será que ficou? Que tipo de emoção vai gerar, aquela criança vai ter na memória quando eu precisar puxar aquele conteúdo? Que tipo de emoção de memória ele vai
ele vai ter arquivado nesse momento que ele esteve em casa, fazendo as tarefas com os pais. Um momento que é para a gente criar um vínculo, para a gente aproveitar esse contexto, esse ambiente familiar para fortalecer os laços. Então isso me deu uma inquietude muito grande, né? A neurociência, ela fala da questão das emoções, fala da questão da motivação para aprender, fala do significado, né? Coloca o movimento como sexto sentido. Então eu pensei, por que não? Né? Não estamos no ambiente da sala de aula, não tem como a gente fazer o copia e cole, né? O copia e cole não gera aprendizagem, né? Dentro da escola a gente já estava fazendo um movimento diferente, né? Os alunos tinham como se socializar, e agora a gente está colocando o conhecimento de novo compartimentado em gavetas. Quem é que consegue ficar 4h30 focado? A atenção é outro elemento da aprendizagem. Quem é que consegue ficar 4h30 tendo aulas expositivas pelo celular ou pelo computador, né? Então a gente está o quê? A gente está retrocedendo, então tem que tomar cuidado com isso. Tentando acertar, a gente acaba errando. Então é importante a gente fazer essa reflexão, né? Aproveitar esse momento em que o aluno está em casa, né? E acreditando que ele aprende, né? Segundo as teorias, nessa interação com o meio. Qual o meio dele agora? O meio dele é a casa. Por que não pegar a casa como um tema gerador? Então aí eu pensei assim, 2 perguntas norteadoras, né? Como aprender em casa? E no aluno pensando, como eu posso encontrar todas as áreas do conhecimento dentro da minha casa? Pensando nisso, eu queria nortear, né? Apresentar algumas possibilidades, né? Trabalhar com tema gerador, com projetos, fazer com que eles desenvolvam habilidades operatórias em cima desse tema gerador. Como que eu trabalho habilidades? Através da ação, né? Não através da repetição, né? A repetição. Então, tornar tudo isso mais leve, né? Eu fiz até aqui uma possibilidade de trabalho, pegando como tema gerador a casa. Então, aquela, fica em casa aprendendo. E as 2 perguntas, né? Como posso aprender em casa e como encontrar cada área do conhecimento dentro da minha casa, né? Então, tomando como base o currículo, né, que eu tenho aqui do nosso município, baseado da BNCC, o 2º bimestre. Então, aqui eu coloquei aqui 2 habilidades de língua portuguesa, só para assim dar um exemplo para vocês de como seria esse trabalho, né? Então eu tenho aqui o EF 12LP03, EF 12LP04. As 2 habilidades falam sobre trabalhar textos do convívio cotidiano. Então assim, aí entre os bilhetes, as listas, as receitas, as campanhas, as rimas, como que eu posso trabalhar isso de forma significativa e contextualizada, né? Você pode desafiar a criança, faça junto com seus pais, ou se você tiver alguma autonomia de fazer sozinho, faça uma lista do que vocês vão usar essa semana para fazer a alimentação, as refeições. Em cima disso, veja as possibilidades de cardápio. Aí eu posso estar trabalhando a alfabetização. Se a criança ainda não sabe escrever com autonomia, eu posso então oferecer para ela uma lista e ali ela usar estratégias de leitura para ela fazer um X nos itens que tem lá na cozinha da casa dela. Ou eu posso trabalhar um subtema quarto, o que você tem dentro do quarto. Dá para trabalhar diferentes tipos de listas. Bilhete, né? Você quer dar um recadinho, né? Eu dou lá o repertório, o modelo de um bilhete e depois eu peço para a criança fazer um bilhete para alguém da casa dela, mandar um recado para um vizinho ou até mesmo para o irmão, né? E começo a jogar de forma prática esse conteúdo que vai gerar um significado muito maior para ela, né? Aqui de arte, jogos e brincadeiras,
Por que que eu não desafio a família a ter um momento de fazer um brinquedo junto, com sucata, né? Voltar um pouco lá atrás da infância dos pais, aí eu vou trabalhando um pouco a história também, trabalhar de maneira interdisciplinar, tudo está conectado, né? Vamos aproveitar isso daí, linkar um conhecimento ao outro. Nós não estamos dentro de uma sala de aula convencional, a gente está num ambiente que está possibilitando muito mais possibilidades, e por que não aproveitar isso? Né? Na matemática, aqui no terceiro ano, fala do calendário, né? De trabalhar o calendário, posso trabalhar isso em forma de texto, como posso trabalhar também na matemática. Boletos, faturas, eu tenho essa habilidade aqui no quarto ano, né? Deixa eu conhecer esse tipo de texto que chega na minha casa todo mês, né? Você sentar, olha mãe, desafio, olha, peço para os seus pais, né? Para conhecer o boleto, a fatura, faça a soma, vamos juntos criar uma planilha para ver assim, somando todos esses boletos, quanto que dá, o que daqui pode ser excluído, né? O que a gente ainda precisa estar fazendo, trazendo como gasto, envolver, né? É uma certa forma, é uma educação financeira. Então tá tudo linkado, o português com a matemática, né? Com a história, com a geografia, com as ciências. É um momento que a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, né? Depois do quinto ano, tem aqui como habilidade a questão, né, das regras do jogo. Então, desafiar, criar um jogo de tabuleiro com a família, criar as regras, jogar junto com eles. Então, olha só que memória, eu vou estar construindo lembranças, vou estar construindo momentos juntos. Depois, quando eu precisar puxar isso lá na sala de aula, eu vou ter boas lembranças e vou ter o prazer de compartilhar. Olha a diferença, né? Do sexto ano, que trabalho com os gráficos, né? Vamos trabalhar aqui os programas preferidos, as comidas preferidas, né? Muita gente dentro de casa está tendo conflitos sobre eu quero assistir uma coisa, outro quer assistir outra, eu quero comer uma coisa. Vamos criar aqui então, fazer uma reunião, criar uma tabela, um rodízio, fazer um gráfico do que cada um mais gosta, né? E esquematizar isso, né? Ajudar a contribuir no ambiente familiar, trabalhar as competências socioemocionais junto com isso, né? Depois que sétimo ano, vlog, né? Um vlog sobre notícias, né? Pode fazer um vlog sobre o tema Fique em Casa, depois está mandando isso para um site da escola, está mandando isso para um Face da escola. Eles gostam de gravar, para eles isso daí eles fazem com muita facilidade. Oitavo ano, trabalhar sobre a questão dos discursos, quantos discursos e diálogos estão sendo feitos dentro de casa, procurar elementos, né? Discurso direto, indireto, quando você conta uma coisa para sua mãe que você fez, como é que é? Como você conta para sua mãe uma coisa que seu irmão fez, como é que é? Né? Vamos contextualizar tudo isso, né? Vamos usar palavras-chave de gentileza nos nossos discursos, vamos desafiar, vamos trabalhar competências socioemocionais, a solidariedade, a empatia entre os membros da família. A mudança, esse tempo está convidando a gente para mudar de dentro para fora, né? Aproveitar dentro de nós mesmos, dentro da nossa casa, para depois isso daí ser externado para um espaço maior. Nono ano, textos jornalísticos. Vamos assistir juntos notícias em canais diferentes, vamos ver o que tem de diferente, né? Se tem alguma coisa tendenciosa, se não tem, vamos discutir sobre isso, né? Envolver a família. Vamos propor a criação de um diário, né? Estamos vivendo um momento atípico, histórico. Por que não fazer um diário disso? Né? Colocar as notícias do dia, como você está se sentindo em relação a isso, como está a sua família vivendo essa situação. Depois isso vai virar um documento histórico, ó, o português aí junto com história, né? Então são tantas possibilidades,
né? Matemática, posso estar usando medidas, posso estar vendo ângulos, formas geométricas. Ciências, posso estar incentivando a criação de hortas, né? Posso estar estudando sobre meus animais domésticos e trazer isso com muito mais significado, com muito mais entusiasmo e com muito mais leveza, né? Então, eu vim trazer essa reflexão nesse momento que eu acho de extrema importância nós nos conectarmos de maneira positiva e depois temos memórias boas dentro desse cenário que já está bem desafiador, que já está trazendo já muitas angústias. Vamos tornar isso mais fácil, aquilo que depende da gente, aquilo que está dentro do nosso controle. É possível da gente tornar mais leve, é possível da gente criar experiências positivas, significativas de aprendizagem. E depois eu tenho certeza que a gente vai dar conta de usar tudo isso e avançar de uma maneira positiva, de uma maneira encorajadora, e vamos construir boas memórias. É isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.